Bom dia, queridos. Graça e paz. Manhã do dia 7 de maio de 2026. São 7 horas e 5 minutos. E podemos dizer, Ebenezer, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Então, se você acordou hoje, é porque Deus tem um projeto para você. Esteja diante do Senhor, sempre. O texto que eu quero ler com vocês hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 16 ao 34, que diz assim o texto: Aconteceu que, indo nós para o lugar da oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que haviam desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costume que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois que lhe deram muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: Não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? E eles responderam: Creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. Amém? Que palavra maravilhosa, abençoadora para este dia. Vamos orar então, eu aqui no nosso estúdio, você onde você estiver nesse momento. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, ó Deus. A ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. Ó Deus, em tuas mãos, ó Pai, eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Ó Pai, eu coloco a todos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos com a tua presença, tornando os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. E que seja repreendido do nosso meio, ó Deus, todo espírito de enfermidade, todo espírito de divisão, de inveja, de mágoa, de rancor, de ódio, de vício, de prostituição. Ó Deus, e que verdadeiramente o seu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas para nos consolar, nos confortar, nos alicerçar e nos direcionar. Esta é a oração do teu servo para este dia, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, hoje nós vamos refletir sobre uma das histórias mais inspiradoras e poderosas do Novo Testamento, que foi a prisão de Paulo e Silas em Filipos. Então esse relato aqui que nós lemos não é apenas uma narrativa histórica, mas é uma rica fonte de lições práticas sobre fé,
sobre perseverança e a glorificação de Deus em tempos de tribulação. Então, o contexto histórico aqui, né, diz que Paulo e Silas estavam em Filipos, uma cidade romana na Macedônia. Eles foram chamados para pregar o evangelho durante uma missão e encontraram uma jovem escrava endemoniada que trazia lucro aos seus senhores. Então Paulo estava incomodado com a situação e repreendeu aquele demônio usando o nome de Jesus, a autoridade que há no nome de Jesus, e expeliu o espírito maligno. E isso resultou na ira dos donos da jovem. Ela era uma escrava. Então aqueles donos arrastaram Paulo e Silas até os magistrados no centro da cidade e os acusou de perturbar a cidade e de pregarem costumes que não eram legais para os romanos. Essa narrativa está em Atos 16, versículo 16 ao 24. Né? Então aqui nós tiramos uma aplicação que nos ensina que muitas vezes a obediência a Deus pode nos levar a situações difíceis. Ou seja, a luta de Paulo e Silas nos lembra que o caminho do Evangelho não é isento de desafios e principalmente oposição. Não é fácil. Muitas das vezes a oposição levanta-se dentro do próprio lar, dentro da própria casa. E nós temos a prisão, né? Ali de Atos 16, versículos 25 e 27, que diz que após eles serem açoitados, como nós lemos aqui, Paulo e Silas foram lançados na prisão com seus pés presos em grilhões. Agora, o detalhe é que os magistrados falaram para o homem aqui, o carcereiro, colocarem ele em extrema segurança. Então ele levou ele para o cárcere interior, o mais baixo possível, um buraco, vamos dizer assim, e amarrou ele pelos pés e pelas mãos, num tronco, para que eles não pudessem fugir. Era como se fosse com as mãos amarradas em cima e os pés amarrados embaixo, e entre os braços e as pernas um tronco, para eles não terem como fugir, também poderem serem açoitados a qualquer momento, que eles não tinham nem como se defender, sabe? Mas, em vez de se lamentarem, como muitos se lamentam, querendo dar uma de coitadinho, eles oraram e cantavam louvores a Deus. Então a prisão, que deveria ser um lugar de desespero, se tornou um palco para a manifestação do poder de Deus. Transformou-se num altar onde Deus foi glorificado. Então nós podemos aprender aqui que a adoração em tempos de crise é uma poderosa ferramenta quando enfrentamos dificuldades. Então devemos lembrar que Paulo e Silas nos ensina a voltarmos para Deus em oração e louvor, mesmo quando tudo parece perdido. E do versículo 26 ao 30, ali tem o tremor e a liberdade. Eles estavam louvando a Deus, glorificando a Deus, orando a Deus, e à meia-noite um grande terremoto abalou a prisão, abrindo as portas e soltando as correntes. Então o carcereiro, ao ver as portas abertas, preparou-se para se matar, pensando que os prisioneiros haviam fugido. Aí Paulo gritou, dizendo que estavam todos ali, assegurou o carcereiro que ninguém tinha fugido. Então esse ato de fidelidade de Paulo não tentou levar vantagem em cima daquilo que Deus fez por ele, sabe? Ele não tentou levar vantagem sobre o carcereiro, sobre ninguém. Tem muita gente que se diz crente, quer levar vantagem sobre os outros, com arrogância, sabe? Mas Paulo falou, não, estamos todos aqui. Então esse ato de fidelidade resultou na salvação do carcereiro e de toda a sua família, porque ali Deus foi glorificado. Então nós entendemos que Deus pode usar até as situações mais desesperadoras para trazer a libertação e a salvação.
Também é um lembrete de que mesmo em prisões físicas ou espirituais, Deus está no controle e pode transformar nossa situação em algo glorioso. E do versículo 31 ao 34, que eu quero ler aqui, que diz o seguinte: e eles responderam: creiam no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Então, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Glória a Deus. Então aqui o carcereiro, tocado pela situação, perguntou. A pergunta importante para a humanidade, para os homens: senhores, que devo fazer para ser salvo? E Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então aqui a conversão do carcereiro e da sua família é um exemplo poderoso de como a fé em Cristo pode transformar vidas. Uma fé genuína, não é uma fé falsa. Não é uma fé de qualquer jeito, como a maioria. Ah, eu faço assim e faz de qualquer jeito. É uma fé que vem de Deus. A Bíblia diz que a fé é um dom e não vem de vós, é um dom de Deus, vem de Deus. Então aqui nós aprendemos que o Evangelho, ele é para todos, independente de circunstância. Nunca devemos subestimar o poder de Deus para salvar e transformar qualquer pessoa, mesmo aquelas que parecem estar muito distantes. Às vezes nós imaginamos que a pessoa está muito longe. Pode estar longe do nosso alcance, mas está ao alcance de Deus. Lembra daquela mulher lá no poço de Jacó, samaritana? Jesus se encontrou com ela sozinho. Os discípulos não estavam perto. Isso nos ensina que às vezes você ora por pessoas e a pessoa não se converte. Você acha que aquela pessoa está perdida. Mas Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tinha um projeto na vida daquele carcereiro. E aquele homem, assim que ele foi liberto, ele lavou as feridas de Paulo e de Silas. Levou Paulo e Silas para a casa dele. Lá todos se converteram, lá todos foram batizados. Todos aceitaram Jesus. Então eu quero concluir aqui nessa manhã dizendo a você que a história de Paulo e Silas na prisão é um poderoso testemunho de fé que persevera em meio à adversidade. Ele nos ensina a orar, louvar e confiar em Deus, mesmo nas noites mais escuras de nossa vida. E lembre-se que o choro dura uma noite e a alegria vem ao amanhecer. Porque ao amanhecer, as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. E ela é a causa de nós não sermos consumidos. Então a alegria vem ao amanhecer, porque vem junto com a misericórdia de Deus. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, te dê um dia abençoado, em nome de Jesus. Graça e paz.